Londres, julho de 2011. Capítulo 1. Rebecca Bradley pressionou o rosto contra a janela quando o avião iniciou sua descida sobre Londres. A colcha de retalhos em diferentes tons de verde brilhava como se estivesse coberta pelo orvalho daquela bela manhã de verão. A cidade começou a aparecer abaixo. Um vislumbre do Big Ben e das casas do parlamento a fez pensar que era uma cidade de brinquedo em comparação com os arranha-céus de Nova York. Senhorita Bradley, vamos removê-la da aeronave primeiro, a comissária de bordo informou. Obrigada. Rebecca conseguiu sorrir. Ela procurou seus óculos escuros na bolsa, esperando que pudessem disfarçar sua exaustão, apesar de ser improvável que fotógrafos esperassem por ela. Precisando deixar rapidamente Nova York, ela telefonou para a empresa aérea a fim de adiantar o voo. Sentiu certa satisfação por ninguém, nem mesmo seu gerente ou Jack, saber onde ela estava. Jack havia deixado seu apartamento naquela tarde para pegar um avião de volta a Los Angeles. Ela não foi capaz de dar a resposta que ele queria. Disse apenas que precisava de tempo para pensar. Rebecca mexeu ainda mais na bolsa, procurando e abrindo uma caixa de veludo vermelho. O anel que ele lhe dera era certamente substancial, mas muito suntuoso para seu gosto. Jack gostava de grandes gestos condizentes com seu status, como uma das estrelas de cinema mais famosas e bem pagas do mundo. E ele nem podia presenteá-la com nada inferior a isso, uma vez que, se ela aceitasse sua proposta, aquele anel estaria estampado nos jornais e revistas do mundo todo. Jack Hayward e Rebecca Bradley eram o casal mais quente de Hollywood, e a mídia não se cansava deles. Rebecca fechou a caixa de veludo e olhou pela janela do avião, que se preparava para pousar. Desde que ela e Jack se conheceram um ano antes, durante as gravações de uma comédia romântica, ela sentiu que sua vida se tornara refém daqueles que queriam viver indiretamente, não apenas dos filmes em que ela estrelava, mas também de sua vida particular. A verdade era que Rebecca mordeu os lábios enquanto o avião continuou sua descida. O relacionamento dos sonhos, entre aspas, que o mundo imaginava que tinham era um faz de conta igual a seus filmes. Até mesmo Victor, seu agente, encorajava o relacionamento com Jack. Ele disse várias vezes que seria uma trajetória benéfica para a sua estrela em ascensão. Não há nada que o público goste mais que um casal hollywoodiano de verdade, querida, ele disse. Mesmo que sua carreira cinematográfica entre pelo cano, ainda vão querer fotos de seus filhos brincando no parque. Rebecca pensou no tempo que efetivamente passaram juntos no último ano. Ele estava estabelecido em Hollywood, ela em Nova York, e agendas cheias significava não ver um ao outro por semanas. Quando estavam juntos, eram perseguidos aonde quer que fossem. Mesmo ontem, na hora do almoço, quando comeram em um restaurante italiano, que não era mais que uma portinhola, foram assediados por clientes pedindo fotos e autógrafos. Jack acabou sugerindo uma caminhada no Central Park para que pudesse fazer seu pedido de casamento. Ela esperava que ninguém os tivesse visto lá. A claustrofobia esmagadora que sentiu ao tomarem um táxi de volta para seu apartamento no Sorro
e o modo como Jack a pressionara por uma resposta resultou na decisão repentina de viajar mais cedo para a Inglaterra. Ter o mundo escrutinando cada um de seus passos e ser perseguida diariamente por estranhos que, de algum modo, acreditavam ser donos de uma parte dela, para Rebecca era insustentável. A falta de privacidade que acompanha um relacionamento de interesse público e a impossibilidade de comprar um pãozinho em um café na padaria da esquina sem ser assediada tem um preço alto. Seu médico lhe receitara Valium algumas semanas antes, quando ela fora cercada na porta de seu prédio e acabara se trancando no banheiro, chorando histericamente. O Valium ajudou, mas Rebecca sabia que era um caminho sem volta. A estrada escorregadia rumo à dependência era o meio de lidar com o aumento iminente da pressão em que vivia, e disso Jack sabia muito bem. Jack garantira nos primeiros dias do romance que a droga não era um hábito regular. Ele poderia abandoná-la a qualquer hora. A droga simplesmente ajudava a relaxar, mas à medida que o conhecia melhor, Rebecca descobriu que isso não era verdade. Ele se tornava agressivo e ficava na defensiva quando Rebecca questionava seu uso contínuo e exagerado, além da quantidade de álcool que consumia. Como não fazia uso de drogas e raramente bebia, ela não suportava quando Jack ficava drogado. No início do relacionamento, ela pensou que a vida não poderia ser melhor. Uma carreira de grande sucesso e um homem atraente e talentoso com quem compartilhar a vida. Mas entre as drogas, as ausências e a revelação da insegurança de Jack, que culminou em um ataque de raiva 7 meses antes, quando Rebecca fora indicada para o Globo de Ouro e Jack não, as lentes cor-de-rosa com as quais enxergava sua vida começaram a desbotar. A oferta de um grande papel em um filme britânico, O Silêncio da Noite, ambientado nos anos 1920, que narrava a vida de uma família aristocrática inglesa, não poderia ter vindo em momento mais oportuno. Não era apenas uma saída drástica dos papéis de pouca importância que havia representado até então. Era também uma grande honra ser escolhida por Robert Hope, o aclamado diretor britânico. Jack conseguiu tirar o brilho até mesmo disso, mencionando que era de um nome de Hollywood, que eles precisavam para satisfazer os donos do dinheiro. Ele continuou dizendo que sua grande contribuição seria ficar linda nos figurinos e que ela não deveria acreditar que ganhara o papel por seu talento. Você é linda demais para ser levada a sério, querida, ele acrescentou, colocando mais vodka em seu copo. O avião pousou em Heathrow, taxiando até parar. Rebecca desafivelou o cinto assim que as luzes se acenderam. Está pronta, senhorita Bradley? A comissária perguntou. Sim, obrigada. Não deve demorar mais que 2 minutos. Rebecca rapidamente passou um pente pelos longos cabelos negros e os enrolou na base do pescoço, um visual Audrey Hepburn, como Jack costumava dizer. De fato, a mídia sempre associava Rebecca à estrela icônica. Havia até mesmo rumores de uma refilmagem de Bonequinha de Luxo no próximo ano. Ela não deveria ouvir o que ele dizia, não deveria deixar sua autoconfiança como atriz enfraquecer ainda mais. Os 2 filmes mais recentes de Jack haviam sido um fracasso e sua estrela ascendente já não brilhava tão intensamente como antes. A verdade nua era que ele estava com inveja do seu sucesso.
Ela respirou fundo para se acalmar. Fosse o que fosse que Jack tenha dito, Rebecca estava determinada a provar que era muito mais que um rostinho bonito. E um roteiro substancial lhe proporcionava uma chance real de fazer exatamente isso. Pelo menos escondida nas locações, em uma área rural do interior da Inglaterra, Rebecca esperava ter um pouco de paz e tempo para pensar. Por trás de todos os seus problemas, ela sabia que havia um Jack a quem amava, mas a menos que ele estivesse preparado para fazer alguma coisa a respeito da dependência, ela não poderia aceitar o seu pedido. Vamos retirá-la da aeronave agora, senhorita Bradley, disse um segurança da empresa aérea de terno escuro que apareceu ao seu lado. Rebecca colocou os óculos de sol e saiu da primeira classe. Sentada na área VIP, esperando por sua bagagem, ela concluiu que seria inútil tentar mudar Jack, a menos que ele admitisse seus problemas. Talvez, ponderou, tirando o telefone da bolsa e olhando para a tela, fosse exatamente isso que deveria dizer a ele. Senhorita Bradley, sua bagagem já foi levada para o carro, o segurança informou, mas temo que haja uma barreira de fotógrafos esperando pela senhorita lá fora. Não. Ela olhou para ele consternada. Quantos? Muitos, ele confirmou. Não se preocupe, garanto que passaremos por eles com tranquilidade. Ele indicou que deveriam prosseguir e Rebecca se levantou. Eu não estava esperando por isso, ela comentou, enquanto caminhava com o segurança em direção ao portão de desembarque. Peguei um voo diferente do que havia planejado originalmente. Bem, a senhorita chegou a Londres na manhã em que as notícias foram divulgadas. Posso lhe dar os parabéns? Rebecca parou de repente. Que notícias? Ela perguntou bruscamente. Seu noivado com Jack Hayward, senhorita Bradley. Ah, Jesus, ela murmurou. Tem uma foto muito bonita de vocês no Central Park, com o Sr. Hayward colocando o anel no seu dedo. Está na primeira página da maioria dos jornais de hoje. Ele parou em frente a uma porta de correr. Ok. Preparada? Atrás de seus óculos de sol, as lágrimas eram como ferroadas. Nos olhos de Rebecca, que consentiu com a cabeça, irritada. Bom, então vamos passar o mais rápido possível. 15 minutos depois, enquanto o carro deixava o aeroporto de Heathrow, Rebecca olhava impotente para a fotografia, estampada em lugar de honra na capa do Daily Mail, e a manchete Jack e Beck. Agora é oficial. A imagem granulada de Jack, colocando o anel em seu dedo no Central Park. Ela estava olhando para ele com o que sabia ser uma expressão de pânico, mas que o jornalista descreveu como surpresa agradável. Pior que isso, havia uma declaração de Jack, claramente feita após ter deixado seu apartamento. No dia anterior, ele confirmava o pedido de casamento, mas dizia que ainda não haviam marcado a data. Ela levou as mãos trêmulas à bolsa e pegou o celular outra vez. Ao notar várias mensagens de Jack, de seu agente e de membros da imprensa, desligou o aparelho e o guardou novamente. Não era capaz de responder nenhuma delas no momento. Estava furiosa com Jack por ter feito comentários sobre o que ocorrera no parque. Amanhã, a mídia mundial especularia sobre quem faria seu vestido de noiva, onde seria a cerimônia e provavelmente se ela estava grávida. Rebecca fechou os olhos e respirou fundo.
Aos 29 anos, até a noite passada, casamento e filhos não eram mais que uma ideia vaga, algo que poderia acontecer no futuro. Jack, porém, estava perto dos 40 anos. Havia dormido com a maioria de suas coadjuvantes. E, como ele mesmo disse, era hora de se estabelecer. Para Rebecca, era apenas o segundo relacionamento sério, depois de muitos anos com seu namorado de infância. O florescimento da carreira e a fama que veio em seguida também colocaram um fim naquela história de amor. Temo que vamos demorar algumas horas para chegar a Devon, senhorita Bradley, disse o motorista, simpático. A propósito, meu nome é Graham. Me avise se precisar parar no caminho por algum motivo. Tudo bem. Rebecca respondeu, sentindo que nesse momento preferia que ele a levasse para um deserto vasto, em algum lugar da África. Qualquer lugar sem fotógrafos, jornais ou sinal de celular. É bem isolado onde estamos indo, senhorita Bradley. Graham comentou, adivinhando seus pensamentos. Não há luzes nem lojas em Dartmoor, acrescentou. Aliás, a senhorita vai filmar em um lugar antigo e maravilhoso. É como voltar no tempo. Pensei que ninguém mais morasse em lugares como esse. Mas ir para o interior é uma mudança agradável para mim, com certeza. Normalmente eu levo atores para os estúdios em meio ao trânsito de Londres. Suas palavras proporcionaram um pouco de conforto para Rebecca. Talvez a mídia a deixasse em paz, se estivesse no meio de lugar nenhum. Parece que temos uma moto em nosso rastro, senhorita Bradley. Graham disse, olhando para o retrovisor e abruptamente destruindo suas esperanças de privacidade. Não se preocupe, vamos nos livrar dele assim que pegarmos a via expressa. Obrigada. Rebecca disse tentando acalmar seus nervos tensos. Ela afundou no assento, fechou os olhos e fez o possível para tentar dormir. Estamos quase lá, senhorita Bradley. Depois de 4 horas e meia no carro, cochilando intermitentemente, Rebecca sentia os efeitos do jet lag. Ela olhou pela janela. Onde estamos? Perguntou enquanto observava a paisagem irregular e vazia ao seu redor. Em Dartmoor. Parece agradável hoje com o sol brilhando, mas aposto que é bem sombrio no inverno. Com licença. Graham disse quando seu telefone tocou. É o gerente de produção. Vou encostar para poder atender. Enquanto o motorista atendia o celular, Rebecca abriu a porta e pisou na grama áspera ao lado da estrada estreita. Inspirou fundo e sentiu o doce aroma de frescor no ar. Uma brisa suave soprava pela vegetação e ao longe ela podia ver a silhueta de rochas no horizonte. Não havia nenhuma pessoa em quilômetros. Que paraíso! Rebecca suspirou enquanto Graham dava a partida e ela entrava no carro. É tão tranquilo aqui, acrescentou. É, ele concordou. Mas, infelizmente, senhorita Bradley, o gerente de produção ligou para avisar que há um grupo de fotógrafos em frente ao hotel onde o elenco está hospedado. Estão esperando a senhorita chegar. Ele sugeriu que eu a leve direto para Astbury Hall, onde as filmagens serão feitas. Tudo bem. Rebecca mordeu o lábio em desespero e eles partiram. Sinto muito, senhorita Bradley. Graham se mostrou solidário. Sempre digo aos meus filhos que ser uma estrela do cinema, rica e famosa, não é tudo o que parece ser. Deve ser difícil, especialmente em momentos como este.
Sua compreensão deixou um nó na garganta de Rebecca. Às vezes. Ela concordou. A boa notícia é que ninguém pode se aproximar da senhorita enquanto estiver filmando. A propriedade particular ao redor da casa se estende por algumas centenas de acres e há uns 800 metros de distância entre a entrada e o imóvel. Rebecca percebeu que haviam chegado a um portão de ferro largo, com um segurança de plantão ao lado. Graham fez um sinal e o guarda abriu os portões. Rebecca olhou maravilhada enquanto passavam por um gramado salpicado de carvalhos antigos, castanheiras da Índia e faias à margem da estrada. Logo adiante havia uma casa grande, na verdade quase um palácio do tipo que ela havia visto apenas em livros e programas históricos na televisão. Uma confecção barroca de pedra talhada e colunas caneladas. Uau! Ela sussurrou. É espetacular, não é? Mas odeio pensar em quanto custa aquecer tudo isso. Graham brincou. Enquanto se aproximavam, e Rebecca admirava uma grande fonte de mármore em frente à casa, ela desejava saber os termos arquitetônicos corretos para descrever aquela beleza, a simetria graciosa da construção, com duas alas elegantes, margeando um domo central, era de tirar o fôlego. A luz do sol refletia em janelas panorâmicas com proporções perfeitas, como joias ao longo de toda a fachada, e entalhes de querubins, e urnas nas pedras entre elas. Sob o gigantesco pórtico central, apoiada por 4 colunas enormes, ela viu uma magnífica porta dupla de madeira, feita para uma rainha, não? Graham disse, manobrando ao redor da casa até um pátio lateral, repleto de vans e caminhões. Uma confusão de pessoas carregando câmeras, luzes e cabos para dentro da casa. Me disseram que pretendem começar a filmar amanhã. Ele acrescentou estacionando. Obrigada. Rebecca agradeceu ao sair do carro e Graham foi até o porta-malas pegar a sua bagagem. Isso é tudo o que a senhorita trouxe? Estrelas de cinema normalmente trazem containers. Em vez de malas, ele brincou bem-humorado. Arrumei as malas com pressa. Rebecca admitiu, enquanto o seguia pelo pátio em direção à casa. Apenas lembre-se, senhorita Bradley, que estou de plantão durante toda a filmagem. Então, se houver algum lugar onde queira ir, me avise, certo? Foi um prazer conhecê-la. Ah, você conseguiu. Um homem jovem e magro caminhou a passos largos em sua direção. Ele estendeu uma mão para Rebecca. Bem-vinda à Inglaterra, senhorita Bradley. Meu nome é Steve Campion, gerente de produção. Lamento saber que precisou passar por um corredor polonês, composto pela nossa imprensa barata. Você está livre deles aqui, pelo menos. Obrigada. Você sabe quando poderei ir para o hotel? Preciso tomar um banho, dormir um pouco. Rebecca se sentia descabelada e cansada da viagem. Claro, não queríamos que a senhorita passasse por outro martírio. No hotel, depois do que aconteceu no aeroporto esta manhã, Steve disse. Por enquanto, Lord Astbury, muito gentilmente, ofereceu um quarto na casa até encontrarmos uma alternativa. Steve indicou a mansão e sorriu. Como deve ter notado, ele tem alguns quartos sobrando. Robert, o diretor, está ansioso para começar as filmagens amanhã e não queria que sua concentração fosse prejudicada, nem a dos atores que estão no hotel.
Sinto muito por ter causado este estardalhaço, Rebeca lamentou, enrubescendo com uma onda repentina de culpa. Não se preocupe. É o que ganhamos por ter uma atriz jovem e tão famosa no filme. A governanta disse para procurar por ela quando a senhorita chegasse e ela mostrará seu quarto. Há uma convocação para que todo o elenco se reúna na sala de visitas às 5 da tarde, o que significa que a senhorita pode dormir por algumas horas. Obrigada. Rebeca repetiu, notando o timbre de voz de Steve. Ela já foi rotulada como problema e tinha certeza de que o resto do elenco de atores britânicos talentosos, nenhum com uma fama ou a arrecadação que pudesse se comparar às suas, concordariam com ele. Espere aqui. Vou procurar a senhora Trevethan. Steve disse, deixando Rebeca parada desconfortavelmente no pátio, observando a equipe de câmeras passar com seu equipamento. 1 minuto depois, uma mulher de meia idade, rechonchuda, com cabelos grisalhos cacheados e pele rosada, saiu pela porta e veio em sua direção. Senhorita Rebecca Bradley? Sim. Bem, claro que sim, querida. A mulher abriu um sorriso largo. Reconheci você imediatamente. E me deixe dizer, você é ainda mais bonita pessoalmente. Já vi todos os seus filmes. É um prazer conhecê-la. Sou a senhora Trevethan, a governanta. Vou levá-la até seu quarto. É uma longa caminhada. Ran levará sua mala mais tarde, ela acrescentou quando Rebecca colocou a mão na alça. Você não pode imaginar quantos quilômetros eu caminho por dia. Provavelmente não. Rebecca concordou com dificuldade para entender o sotaque carregado de Devon. Esta casa é incrível. Menos incrível agora que somos apenas eu e alguns funcionários diaristas cuidando dela. Estou cansada. Há muitos anos havia 30 pessoas trabalhando aqui em período integral, mas as coisas estão diferentes agora. Suponho que sim. Rebecca disse enquanto a senhora Trevethan a levava por uma série de portas até uma cozinha enorme, onde uma mulher com uniforme de enfermeira estava sentada à mesa tomando café. A escada dos criados é o caminho mais rápido da cozinha até os quartos. A senhora Trevethan explicou, levando Rebecca por um lance de escadas estreito e íngreme. Escolhi um quarto para você nos fundos da casa. Tem uma vista encantadora dos jardins e da vegetação. Você tem sorte que Lord Astbury tenha concordado em oferecer um quarto aqui. Ele não gosta de visitas. É triste. Umas 40 pessoas dormiam confortavelmente nesta casa, mas esses dias acabaram. Finalmente, elas chegaram a um espaço mezanino. Rebecca olhou para cima, maravilhada com a cúpula do domo. Depois seguiu a senhora Trevethan por um corredor largo e escuro. Você fica aqui, ela disse, abrindo a porta de um quarto espaçoso, com o pé direito alto, dominado por uma cama de casal. Abri as janelas para arejar o quarto, então está um pouco gelado, se bem que é melhor que o cheiro de umidade. Tem uma lareira elétrica que você pode ligar caso sinta frio. Obrigada. Onde é o toalete? Você quer dizer o banheiro, querida? A senhora Trevethan perguntou com um sorriso. A segunda porta à esquerda, do outro lado do corredor. Não fizemos suítes ainda, agora vou deixar você descansar. Seria possível tomar um copo de água? Rebecca indagou timidamente. A senhora Trevethan parou a meio caminho da porta, então se virou, seu rosto mostrando compreensão. Claro, você acabou de chegar, já comeu alguma coisa? Não consegui encarar o café da manhã no avião. Então, que tal um chá com torradas? Você está um pouco pálida. Seria ótimo. Rebeca agradeceu.
sentindo uma vertigem e se sentando abruptamente em uma poltrona ao lado da lareira fria. Certo, vou providenciar. A governanta olhou para Rebeca pensativa. Você é só uma garotinha debaixo de todo esse glamour, não é, querida? Bem, descanse, eu te vejo logo. Ela sorriu com bondade e deixou o quarto. Pouco tempo depois, Rebeca caminhava pelo corredor. E após abrir portas de quartos e armários por engano, encontrou um banheiro amplo com uma antiga banheira de ferro no centro. Uma corrente de metal enferrujada estava pendurada na cisterna acima do vaso sanitário. Depois de beber um pouco de água da torneira, ela voltou para o quarto. Foi até a janela e observou a vista. O jardim, do outro lado de uma varanda espaçosa que ladeava toda a parte dos fundos da casa, era claramente bem cuidado. Plantas com flores e arbustos cresciam em abundância, suas florescências multicoloridas suavizando o verde do gramado central. Do outro lado de uma sebe de teixos que rodeava o jardim formal, estava a vegetação, sua irregularidade em contraste direto com a superfície plana e modelada do jardim. Tirando os sapatos, Rebeca se deitou na cama, sobre um colchão amaciado por anos de uso. Quando a senhora Treverton bateu de leve na porta, 10 minutos depois, e entrou no quarto, encontrou Rebeca dormindo. Deixando a bandeja sobre a mesa e ao lado da lareira, ela cobriu a atriz gentilmente com uma colcha e deixou o quarto em silêncio.